Olá, eu quero refletir com você sobre um texto que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, onde nós encontramos uma série de instruções e exortações de Jesus. A primeira instrução colocada por Jesus nesse texto diz respeito a um julgamento hipócrita que condena e despreza. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados. Como julgardes, vos julgarão. A medida que usardes para medir será usada para convosco. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave do teu olho? Como te atreves a dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto levas uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então poderás distinguir para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus está liberando um ensinamento, advertindo para que nenhum discípulo do reino incorra em um julgamento para com o seu próximo. A mesma severidade, o mesmo rigor que usarmos para julgar o nosso próximo também será usada para conosco. E é interessante que quando julgamos com rigor o nosso próximo, isso evidencia que nós estamos completamente desapercebidos da nossa própria fragilidade, da nossa própria condição de pecadores diante de Deus. A advertência de Jesus é, portanto, para que não incorramos no erro, no equívoco de julgar o nosso próximo, nos esquecendo da nossa própria fragilidade, das nossas próprias debilidades. Jesus está ensinando que o Pai não concede a nós o direito de juízes diante do nosso próximo. Não está na nossa mão, não cabe a nós emitir um julgamento de condenação ou de salvação para com o nosso próximo, porque isso só cabe ao nosso Pai. Deus não permite que sejamos juízes do nosso próximo. Mas, no entanto, a tendência humana é o quê? É de observar o erro, por menor que seja, na vida do próximo e não levar em consideração os seus próprios erros, ainda que esses sejam gritantes. Então, sendo assim, é um atrevimento muito grande da nossa parte querer corrigir um defeito, por menor que seja, na vida do nosso próximo, sem que antes nos atentamos para a nossa própria condição, para os nossos próprios erros, as nossas próprias debilidades. E Jesus observa aqui, cuidado para que vocês não incorram nesse erro, porque vocês também estão cheios de debilidades, cheios de equívocos, e quanto mais nós julgamos, mais nós estamos clareando que não consideramos nossa condição de pecadores. Aquelas pessoas que sempre se consideram perfeitas, e para elas serem perfeitas o tempo todo, alguém também sempre tem que estar errado. Então, a partir da sua perfeição hipotética, é que elas começam a condenar os outros com tanto rigor e tanto afinco. Mas Jesus diz e ensina para nós hoje: não julguem o seu próximo, não sejam juízes do seu próximo, cuidado, porque isso é hipocrisia, porque quando nós julgamos o nosso próximo, não estamos atentando para os erros gritantes presentes na nossa própria vida. É um julgamento hipócrita. E esse ensinamento que Jesus traz aqui através desse texto fica totalmente evidenciado no texto que nós podemos ler no Evangelho de São João, no capítulo 8. Esse texto nos diz que alguns letrados fariseus levaram até Jesus uma mulher que tinha sido encontrada, surpreendida em flagrante adultério. E eles abordaram a Jesus dizendo que diante da lei aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. E eles questionaram a Jesus, tentando saber dele ou tentando fazer com que ele emitisse um conceito ali de julgamento. Eles apresentam aquela situação diante de Jesus. Mas a palavra nos diz que Jesus agachou-se
e com o dedo começou a escrever no chão. É tão interessante, o texto não nos diz o que Jesus escrevia, mas nós podemos perceber que esse ato de se agachar e escrever no chão é um primeiro momento em que ele tira para refletir sobre a situação. Quanto mais a gente fala sem pensar, fala sem refletir, em maiores erros nós incorremos. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se faz sábio. E Jesus, antes de emitir qualquer palavra sobre a vida daquela mulher, ele tira um momento e reflete antes de falar. E ele então, depois de escrever no chão, disse: como insistissem com suas perguntas, levantou Jesus e disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Interessante que Jesus não responde ou não emite um julgamento sobre a vida daquela mulher, mas ao contrário disso, ele faz com que todos aqueles que demandavam um julgamento de morte para a vida daquela mulher, todos aqueles pudessem se encontrar com a sua própria fragilidade, com seus próprios erros e com a sua própria condição de pecadores diante de Deus. Ele simplesmente, numa frase, coloca todos aqueles diante dos seus próprios pecados, diante da sua própria condição. E ele diz: quem não tem pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não tem pecados? Ou qual de nós está isento de não ter erros? E no Salmo 90, no versículo 8, diz assim: colocaste os nossos segredos ante a luz do teu olhar, ante a luz do olhar do nosso Senhor. Todos os nossos segredos vêm à tona, todo o nosso interior vem à tona. E Jesus, então, ele esclarece aquelas pessoas de que ninguém pode julgar o seu próximo, porque se começarmos a julgar o nosso próximo, a observar com afinco os erros do nosso próximo, nós estamos cada vez mais desapercebidos da nossa própria condição, da nossa própria fragilidade. E então o texto diz que Jesus novamente se agachou e continuava a escrever no chão. Agora ele já não tira mais um tempo para refletir, mas quem sabe um tempo para que aqueles que se consideravam tão sem pecados executassem a sentença sobre aquela mulher. E ele espera então a reação daquelas pessoas, mas o texto diz que os ouvintes foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Ante a palavra do Senhor, ante ao descortinar do nosso Deus sobre a nossa vida, a nossa condição, o seu olhar, nós ficamos certos, nós temos a clarividência da nossa situação de pecadores, e ai de nós se não fosse a misericórdia infinita e a graça superabundante de Deus na nossa vida. E então só ficou Jesus e aquela mulher. Aquelas pessoas foram saindo, talvez perplexas, confusas, mas não conseguiram e não puderam atirar pedras àquela mulher diante da constatação da sua própria condição. E Jesus se levantou e disse à mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu aquela mulher: ninguém, Senhor. Disse Jesus: tampouco eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus tem um olhar sobre aquela mulher que a inaugura, não um olhar que condena, não um olhar que martiriza, que despreza, que discrimina, mas um olhar que diz para aquela mulher: é possível que tudo se faça novo a partir de hoje na tua vida. Vá, ou seja, continue o seu caminho, continue a sua história. Não é por causa de um erro que você cometeu aqui na sua trajetória que toda a sua vida estará comprometida, porque eu não vim para te julgar, eu vim para te salvar, como diz o capítulo 12, no versículo 47 desse mesmo evangelho. Jesus diz: eu não vim para julgar,
mas eu vim para salvar, eu vim para declarar que os pecadores se convertam e vivam uma vida abundante. Hoje nós muitas vezes estamos até mesmo pleiteando leis que nos garantam o direito de discriminar, o direito de julgar, o direito de condenar pessoas, enquanto o nosso mestre, ele mesmo diz que a sua missão não consistia em julgar, mas consistia antes em salvar, em dar uma nova chance, em perdoar, em declarar que essa pessoa continue a sua caminhada, que essa pessoa tenha uma nova perspectiva de vida, independente do erro, independente do que ela chegou a cometer, do que ela chegou a fazer. Tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. O meu clamor ao Senhor nesse dia é que Ele me dê a graça de viver, olhando para o meu próximo, não condenando, não julgando, lembrando sempre eu mesma da minha condição, das minhas fragilidades e de que eu sou pecadora diante de Deus, carente da graça dEle, da sua misericórdia infinita. O meu clamor é: Senhor, que através da minha vida as pessoas conheçam a Tua misericórdia, que a minha palavra seja uma palavra semelhante à de Jesus, que inaugure uma vida e não a condene, que o meu olhar seja de misericórdia e de não de condenação. Que as minhas palavras para com o meu próximo sejam em todo o tempo a partir de um olhar que considera a minha própria fragilidade, a minha própria condição de pecadora diante do Senhor. Eu convido você, faça você também desse clamor o seu clamor e seja uma bênção para a vida de tantas pessoas que estão subjugadas, estão carregando um fardo pesado por causa de tantos julgamentos hipócritas. Seja você também o abençoador do seu próximo, em nome de Jesus.